Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos aí da Nação Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, meu telefone ainda é o mesmo, o DDD 99 e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais ainda material escrito sobre lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp e eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas da Caixa Econômica, do Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. E o meu Pix, meu CPF está aí, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia, R$5, R$10, uma coisa para nos ajudar. Eu não sou pastor de igreja e também não sou aposentado ainda. Então nos ajude, nos abençoe. Estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Betel Editora, com o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Temos como comentarista da Betel Editora o pastor Alex Cardoso. Já estudamos a lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. Lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Lição 7, o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Lição 8, o verdadeiro discípulo servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Lição 9, o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Lição 10, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Lição 12, o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. E hoje vamos estudar a lição 13, o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. Lembrando os irmãos que neste trimestre nós temos 14 lições. Então esta é a penúltima lição, ainda tem mais uma lição. Então nós vamos ver aí o que Diótrefes deixou. Qual exemplo ele deixou? O que os seguidores de Diótrefes aproveitaram seguindo Diótrefes? Depois vamos ver aí Gaio. O que os seguidores de Gaio aproveitaram? Como exemplo de Gaio para eles, o que eles produziram? E também vamos ver Demétrio. O que os seguidores de Demétrio aprenderam e colocaram em prática, porque aproveitou isso na sua vida cristã. Então, estudando a vida desses três homens, vamos ver o que nós estamos sendo. Estamos sendo parecidos com qual deles? Então nós vamos aprender que nós temos um legado a deixar, um exemplo a deixar para aqueles que nos ouvem, para aqueles que olham para nós e veem o que nós fazemos. Se eles nos seguirem, para onde vão? Texto áureo. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:7. Então veja, um referencial. Aqui o exemplo, um pastor, né? Se o seu referencial é um pastor, o seu pastor, então atentai para a fé deste pastor e imitai, então, a fé, se esta fé o levou a uma vida cristã realmente digna de cópia, digna de imitação. Então é claro que toda pessoa tem coisas que nós devemos imitar e tem coisas que nós não devemos imitar, né? Então nós vamos ver aí em nosso líder, em nosso exemplo, né? Em nosso discipulando, o nosso mentor, alguém que nós conhecemos, que nós admiramos, que nós olhamos para as qualidades que essa pessoa tem, o bom ensino, a pregação, e nós vamos copiar o que é bom. E é claro, aquilo que é ruim, nós vamos deixar de lado. Nós estamos passando por uma crise
de referencial. Então nós hoje dificilmente nós encontramos um homem para nós falarmos assim, é um homem de Deus. Então nós devemos imitar esse homem que é um homem de Deus. E o homem de Deus não é visto pelo carro que tem, pela casa que tem, pelas amizades que tem, pela posição social que tem. Não. O homem de Deus nós vamos ver por quantas horas essa pessoa ora por dia. Essa pessoa tem intimidade com Deus, conhece Deus realmente, ouve a voz de Deus. Essa pessoa lê a Bíblia todo ano. Essa pessoa ganha almas. Toda semana ele tem pelo menos uma alma que ele ganhou. Essa pessoa jejua. Pelo menos, vamos botar aí, pelo menos uma vez por semana ele consagra a sua vida, ele está em jejum para estar em mais intimidade, em comunhão com Deus. Então veja, às vezes os parâmetros bíblicos, as exigências bíblicas, nós consideramos menos importantes para nós seguirmos. E são exatamente aquelas que Deus quer que nós imitemos. Então, o seu líder é um homem realmente de Deus, ele é usado pelo menos em um dom do Espírito Santo, visível, um dom sobrenatural do Espírito Santo. Veja só, essas coisas é que nós temos que olhar na pessoa que nós vamos imitar. E aí, no mundo materialista que nós estamos vivendo, no mundo relativista que nós estamos vivendo, às vezes a pessoa quer copiar as outras pessoas pela sua posição social, pelo seu resultado financeiro na sua vida, nos passeios que faz, então, na sua posição social, política. Às vezes a pessoa quer imitar nisso. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Nós imitamos as coisas espirituais, os resultados espirituais da pessoa. Verdade aplicada. Os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros influência que edifica. Então veja, o verdadeiro discípulo de Cristo vai exercer influência sobre os outros para edificação, consolação, exortação. Então, alguma coisa que traz um proveito espiritual, que é coisa que vai conduzir essa pessoa à eternidade, a ser arrebatado. Veja, isto é importante. Então, a igreja, o corpo de Cristo, possui muitos membros. Então, um membro sempre deve ajudar o outro membro de maneira tal que este outro membro também permaneça no corpo de Cristo e alcance a vida eterna. Textos de referência: 1 Timóteo 1, de 9 a 12. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Você já imaginou uma coisa? O homem mais próximo de Jesus Cristo, o homem que aprendeu diretamente de Jesus Cristo, o homem mais velho dos apóstolos que estava vivo, o único que provavelmente estava vivo nessa época, era o apóstolo João, e esse mesmo apóstolo escrevia cartas às igrejas. E esta igreja, onde Diótrefes estava na liderança, não recebia as cartas. Diótrefes não lia a carta que o apóstolo João escrevia para a igreja.
Ainda por cima, Diótrefes falava mal de João. Veja bem, falava mal da maior autoridade bíblica, espiritual que existia vivo naquela época. Quando João enviava pregadores, ensinadores, alguns irmãos para visitar as igrejas, dar um ensino, a pregação, o Diótrefes não recebia esses irmãos, nem dava pousada para eles, nem lugar para dormir, nem comida. E se algumas das igrejas quisesse receber esses irmãos, ele impedia, atrapalhava. E ainda os expulsava, mandava tudo embora. É uma coisa assim, impressionante, né? Muitas vezes nós lemos a Bíblia e nem percebemos que existe na Bíblia uma pessoa dessa. Então Diótrefes era uma pessoa realmente má, perversa. E João diz que ele faz o mal. E para compará-lo, para mostrá-lo, para colocá-lo em evidência, João faz o seguinte. João fala sobre Gaio e fala sobre Demétrio. Elogia Gaio e Demétrio. Então diz que esses dois homens são de Deus, que recebe aqueles que João envia, lê as cartas, são obedientes, são submissos, amam realmente a Deus, que eles têm um testemunho de Deus na vida deles. E então mostra como é Demétrio. Então coloca Demétrio em evidência como um péssimo exemplo. E Gaio e Demétrio coloca como bons exemplos. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. Tópico 1, o mau legado de Diótrefes. Subtópico 1, uma liderança reprovável. Subtópico 2, um mau discípulo é hipócrita. Subtópico 3, fora dos padrões bíblicos. Tópico 2, Gaio, um verdadeiro discípulo. Subtópico 1, um discípulo verdadeiro. Subtópico 2, um discípulo fiel. Subtópico 3, um discípulo altruísta. Tópico 3, Demétrio, um verdadeiro discípulo. Subtópico 1, um discípulo inspirador. Subtópico 2, um discípulo comprometido. Subtópico 3, um discípulo reconhecido. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. A introdução da lição diz: nesta lição, baseada no nosso estudo focado no discipulado, mostraremos a importância do legado, cujo significado, segundo o dicionário, é aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade, herança. Então, o legado, ou seja, o que é passado para frente, o que é passado para os outros, o que é passado para que uma nova geração possa imitar esta geração que está em voga, ou seja, que está vivendo agora, o que está sendo feito, o que está sendo ensinado, o que está sendo praticado e que serve de exemplo para a geração futura, para que eles imitem. Veja que estamos há mais de 2020 anos depois da vinda de Jesus e da época que os apóstolos viveram, e nós continuamos seguindo o legado de Jesus, o legado dos apóstolos e até mesmo o legado de muitos que viveram no Antigo Testamento, alguns que viveram há 6.000 anos, né? Então nós vamos ver exemplos, né, na Bíblia, vamos ver bons exemplos de épocas que as pessoas viviam de uma tal maneira que são dignas de ser imitadas, né? Então nós vamos olhar lá Noé, vamos ver Abraão, vamos ver Davi e vários outros. Vamos ver Moisés. Então nós vamos ver, estes homens tiveram momentos com Deus, viveram grandes momentos com Deus, tiveram então a oportunidade de conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, de serem usados por Deus, deixaram então um legado bom, coisas que nós devemos imitar. Veja Efésios 2:20, diz, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então veja que nós somos edificados
sobre o fundamento deixado primeiro por Jesus Cristo, né? Mais importante. Também nós vamos olhar para os profetas, vamos olhar para os apóstolos, o que eles deixaram de legado, de ensino para nós. Toda a Bíblia foi escrita para nosso ensino. Veja Romanos 15:4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja, o legado que todos eles deixaram para nós, então são dignos de serem imitados. O que eles falaram, o que pregaram, ensinaram, o que eles praticaram, né? Então, sempre nós devemos olhar para essas coisas boas que essas pessoas fizeram e imitar. E ao mesmo tempo, é evidente, aquilo que fizeram de errado, nós vamos rejeitar. Porque a Bíblia não fala só das coisas boas que as pessoas fizeram, mas também mostra o erro dessas pessoas. Os acertos para imitarmos e os erros para nós evitarmos. Nós podemos aprender com Abel, seu sacrifício, né? Queria oferecer sua própria vida para Deus, colocou o animal no seu lugar. Podemos aprender com Enoque. Olha, Enoque foi trasladado, foi levado por Deus. Conversava todo dia com Deus, vivia intimidade com Deus. Foi levado para Deus. Ele representa a igreja, que é levada todo dia em comunhão, conversando com Deus, e é levada para Deus. Podemos aprender com Noé, né? Noé pegou a sua família, construiu a arca, e a sua família foi salva. Podemos aprender com a obediência de Abraão, né? Abraão foi justificado pela sua fé. Podemos aprender com a fidelidade de José. Podemos aprender com a determinação de Moisés. Podemos aprender com a ousadia de Josué. Podemos aprender com a coragem de Raabe. Podemos aprender com o heroísmo de Gideão. Então veja só, existem muitos exemplos na Bíblia e nós temos que aprender com esses exemplos, que são o quê? É o legado que cada um deixou. Tópico 1. O mau legado de Diótrefes. Diótrefes foi um homem cuja curta biografia, dada por Rom, descreve-o como obreiro apegado à mentira, que falava mal do seu próprio líder e que impedia os outros de servirem a Deus, Mateus 23:13. Ele ignorava os evangelistas que precisavam de apoio e expulsava os crentes leais que discordavam dele, pois amava a si mesmo e queria ter a primazia. Esse mau testemunho obrigou João a tomar ações disciplinares contra Diótrefes, que escreve essa carta relatando o problema a Gaio. Veja, eu vejo assim claramente uma intenção de Diótrefes em dominar a igreja e passar a ser o líder da igreja, tirando João de toda a liderança. Então ele queria aproveitar. João já estava bem velho, estava já próximo da morte, e Diótrefes queria então assumir a primazia, ou seja, ser o líder. E ele resolveu não esperar João morrer. Começou a falar mal de João por toda parte, não lia as cartas que João escrevia e também ele expulsava os evangelistas, né? Aqueles que João enviava para a igreja para pregar ou ensinar. Então ele não deixava que eles falassem, não os recebia, e quem recebesse, alguma igreja recebesse, ele obrigava os seus líderes a expulsar esses homens dali, mandava embora. Veja só a atitude terrível desse homem. Então nós vemos aí que João resolve tomar uma providência para evitar exatamente que Diótrefes, caso ele venha morrer, Diótrefes assumisse ali o primado, a primazia, ou seja, fosse aquele que fosse colocado em lugar de João para coordenar todo o trabalho das igrejas ali na Ásia naquela época. Então João promete que vai fazer uma visita ali e vai tomar providência. Então ele escreve ao seu amigo Gaio, elogiando Gaio. Parece bem claro para mim que ele quer colocar Gaio como líder, e elogia Diótrefes.
que parece que ele quer colocar Diótrefes no lugar de Gaio, para que Gaio assuma então a primazia, seja o líder geral. Me pareceu que é isso que João quis dizer nessa terceira epístola. Então, para se mostrar que um prédio está torto, você constrói um prédio certinho do lado. Então, o que João fez? Para mostrar Diótrefes, que estava errado, estava torto, errado, né? Ele coloca ali Gaio do lado e Demétrio. Fala, olha o exemplo de Gaio e de Demétrio. E olha o péssimo exemplo de Diótrefes. Né? Então todos perceberam que realmente Diótrefes não servia para ser líder, mas Gaio servia. E no lugar de Gaio poderia ser colocado então Demétrio, sendo Gaio colocado como líder. Então automaticamente Diótrefes seria então disciplinado. Tópico 1, subtópico 1, uma liderança reprovável. Nos versículos 9 e 10, João mostra o legado de Diótrefes como um discípulo reprovado. Ele proferia palavras maliciosas. O termo malicioso no grego significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, que causa dor e problema. O fraco humilha os outros para sentir-se forte. O fraco não cuida do rebanho, apenas cuida de seus interesses pessoais e enfraquece as ovelhas. É fraco por ocultar pecados em vez de confessá-los. Tiago 5,16. Então João mostra, coloca em evidência o legado de Diótrefes. Ou seja, qualquer que quiser copiar Diótrefes estará copiando o mal. Estará copiando aquele que era fofoqueiro, estava falando mal do seu líder, aquele que não obedecia à autoridade de João, estava imitando alguém que era fraco. Então, como ele não tinha intimidade com Deus, não conhecia Jesus Cristo, ele diminuía quem conhecia. Ele fazia de tudo, então, para impedir que João, que conhecia Jesus pessoalmente, e era um servo, vivia em comunhão com Jesus ainda, ele impedia que as pessoas ouvissem aquilo que João escrevia e também impedia que aqueles que João enviava, que eles pregassem, ensinassem ao povo e o povo pudesse conhecer quem realmente era um homem de Deus e o que Deus realmente queria dizer à igreja. Então ele impedia de todas as maneiras. Era um fraco que usava a força do seu cargo para impedir que Deus falasse com a igreja. Ele não estava preocupado com o rebanho, estava preocupado com ele mesmo, com a sua primazia, ou seja, de ser o dono da igreja, o líder da igreja, estar acima de todos. E com isso ele enfraquecia toda a igreja. Veja bem que essas igrejas aí, principalmente aí, as 7 igrejas que são mencionadas em Apocalipse, todas fecharam, se acabaram. Exatamente por não estarem recebendo a legítima palavra de Deus e não terem uma legítima direção. Então, ao invés de confessar seus pecados e deixá-los, eles os ocultavam. Todos pensavam que o Diótrefes era 100% um homem de Deus. Então, vemos que Diótrefes tinha um poder que não podia ter. Tópico 1, subtópico 2, um mau discípulo é hipócrita. Diótrefes era um hipócrita, um dissimulado e mentiroso, porque se escondia atrás das funções, fazendo-se de forte, sendo fraco. A hipocrisia é uma característica do religioso e foi exposta e repudiada por Jesus publicamente. Mateus 15, 7 a 8. Os ensinamentos de Diótrefes eram diferentes dos que João e demais líderes da igreja primitiva transmitiam, e ele fazia isso impedindo que as cartas, meios utilizados para se comunicar e doutrinar a igreja, escritas por seu líder, chegassem aos membros. Por agir assim, era preciso uma ação para deter esta influência má sobre a igreja. Romanos 16, 17. Por isso João expõe seu mau testemunho em sua terceira carta a Gaio. O hipócrita não é verdadeiro, mas fingido. Esse contraste era evidente entre Diótrefes e os outros 2 discípulos cujo caráter foram destacados por João. O hipócrita sorri na frente e apunhala pelas costas, com suas maledicências,
como Diótrefes fazia. Ele prega para os outros e nunca para si. Então Diótrefes representava um papel diante da igreja, sendo que ele não era nada disso. Veja bem, os irmãos realmente da igreja não sabiam de nada disso. Diótrefes falava mal de João e eles já estavam considerando João como péssimo obreiro, péssimo apóstolo, né? Porque Diótrefes falava mal dele o tempo todo. Também a igreja estava sem o verdadeiro ensino, porque João escrevia as cartas, mas Diótrefes não lia as cartas. E nesta última carta, João escreve para Gaio e ali ele relata logo quem é Diótrefes. Veja bem que as cartas eram lidas nas igrejas, eram feitas cópias e eram lidas. Diótrefes impedia que essas cartas fossem lidas. E agora o que acontece? João escreve diretamente a Gaio. Agora essa carta vai ser lida. Veja só. Então vai espalhar a notícia, né? Então o fingimento, a hipocrisia aí, né, de Diótrefes vai aparecer. Todos agora vão saber quem é Diótrefes, na verdade, na realidade. João está mostrando, está dizendo claramente quem é Diótrefes. Um homem mau, perverso, um péssimo obreiro, um dissimulado, um mentiroso, que estava tentando a todo custo destruir a reputação do apóstolo João. Então Diótrefes era o tipo de pessoa que, se João chegasse lá, ele ia dar tapinha nas costas, abraçar, falar bem de João na frente de todo mundo e tudo mais. Bastava então João ir embora, ele ia falar mal de João, né? E ia combater tudo que João falou, ele ia trocar, mudar tudo. Então Diótrefes era o tipo de pessoa que pregava para os outros, mas a maioria das coisas que ele pregava servia para ele, mas ele não reconhecia e não mudava. Então João mostra claramente que Diótrefes deveria ser afastado, disciplinado da igreja. Tópico 1 subtópico 3, fora dos padrões bíblicos. Diótrefes reivindicava a primazia para si, contrariando os ensinos de Cristo para a liderança da igreja. Lucas 22, 26. João afirma que ele era um mau exemplo, que não devia ser seguido, e faz o contraste de líderes que eram o oposto, como Gaio e Demétrio. Estes andavam na verdade, obreiros vocacionados para conduzir e ajudar a edificar a igreja como corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 12. Então veja que Diótrefes queria o primado, ou seja, queria a primazia, queria ser o maior, queria ser considerado por todos como o líder. Ele queria estar acima de João. Veja só o orgulho tremendo, né? E Jesus ensinou exatamente o contrário, que aquele que é grande no reino de Deus deve se fazer servo de todos. Então é o menor que Deus está procurando. Então é aquele que se faz servo de todos, ajuda a todos, abençoa a todos, está sempre trabalhando para o bem de todos. É aquele que nunca está querendo ser grande, ser o maior. Veja que todos os grandes homens de Deus, todos quando foram chamados, não se acharam dignos, até recusaram o convite, porque não se achavam na condição de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Todos se acharam pequenos, todos se consideravam pequenos. Eu sempre digo aos irmãos, aos pastores, você quer escolher alguém para um cargo na igreja? Escolha sempre aquele que não quer. É aquele que vai dizer, não posso, não tenho condição, não tenho sabedoria para isso, não tenho entendimento para isso, estou ocupado, estou trabalhando, não tenho capacidade para isso. Esse serve. Esses que andam correndo atrás de cargo, muitas vezes até ameaçando o pastor para receber um cargo, esse aí não serve. Tópico 2. Gaio, um verdadeiro discípulo. Gaio honrava a Deus, ao seu líder, o apóstolo João, e ao seu chamado. Com suas atitudes de alguém que andava na verdade, era leal e altruísta. Deixou um legado de um verdadeiro homem de Deus, digno de ser continuado por outros. O legado de Gaio foi ter servido com verdade. Então vemos aí, é bem resumido o que o apóstolo João fala sobre Diótrefes, sobre Gaio e sobre Demétrio. Mas nós vemos sobre aquilo que está escrito a respeito de Gaio,
que era um homem que recebia os irmãos, os enviados pelo apóstolo João, era um homem que era submisso à autoridade do apóstolo João, era um homem que vivia na verdade, a própria verdade, ou seja, Jesus Cristo dava testemunho de Gaio. Então ele era um servo fiel, era altruísta, sentia a dor, a compaixão pelos outros. Então era um excelente exemplo a ser seguido, ou seja, tinha um bom legado a ser deixado para os outros. Tópico 2, subtópico 1, um discípulo verdadeiro. A verdade é a marca registrada na vida pessoal e ministerial de um discípulo, porque a verdade é Jesus, João 14,6. Gaio foi saudado por João por andar na verdade, 3 de João 3, revelando o caráter de alguém confiável. A verdade traz consigo elementos fundamentais na caminhada cristã: amor, perdão e comunhão. O cristão verdadeiro é aquele que abandonou as trevas para andar na luz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Efésios 5,10. Então veja, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade aí é Jesus Cristo. Então Gaio andava em Cristo, ele estava em Cristo, em comunhão com Jesus Cristo, era um imitador de Jesus Cristo. Então Gaio era uma pessoa confiável, demonstrava submissão à autoridade do apóstolo João, lia as cartas, né? E também recebia os irmãos que João enviava e tratava muito bem os irmãos. Veja só, um hospitaleiro é uma condição muito excelente para quem quer liderar uma igreja, ser hospitaleiro. Então ele vivia em amor, em perdão, em comunhão, estava sempre disposto a ajudar a todos. Então veja que a verdade é sempre o oposto da mentira. A verdade revela a mentira, faz que a mentira seja desprezada, conhecida por todos e combatida e vencida. Então Gaio ajudava os outros irmãos a cumprir o seu ministério. Tópico 2, subtópico 2, um discípulo fiel. Gaio foi reconhecido por sua fidelidade, sendo destacado por João ao dizer que ele procedia fielmente em tudo o que fazia. Então, entende-se que o discípulo verdadeiro é fiel em casa, no escritório, na igreja, na sociedade, etc. A fidelidade de um verdadeiro discípulo deve ser medida em como ele age em toda a sua vida até sua morte. Mateus 25:21. A fidelidade é um padrão requerido por Deus a todo discípulo. 1 Coríntios 4:2. O discípulo fiel é aquele que recebe o legado para transmitir a outros fiéis. 2 Timóteo 2:2. A fidelidade também é um atributo divino. Salmos 33:4. Por isso, exigida de todos que pastoreiam o rebanho de Deus. Deus revela sua aliança e promete proteção aos fiéis. 2 Tessalonicenses 3:3. Então veja que Gaio era um exemplo de fidelidade. Olha, Deus é fiel, é declarado pela Bíblia como fiel. E aqueles que servem a Deus, aqueles que vão conduzir um rebanho de Deus, têm que ter essa qualidade de fidelidade. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Veja bem, fidelidade, que significa que nós vamos obedecer a Deus, vamos ser íntegros e nunca vamos voltar às imagens de escultura, à adoração a outro Deus. Estaremos sempre obedecendo a Deus, sendo fiéis a Deus, servindo a Deus de todo o coração, nunca titubeando entre dois pensamentos, nunca amando mais o dinheiro do que a Deus, sempre tendo Deus como primeiro lugar em nossa vida. E aí Gaio é elogiado por ser um discípulo fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, ele era fiel àqueles que realmente serviu a Deus, como o apóstolo João. Tópico 2, subtópico 3, um discípulo altruísta. A hospitalidade de Gaio exibia seu coração acolhedor para os missionários que precisavam de abrigo enquanto se locomoviam para cumprir seus chamados. A igreja primitiva vivenciava oposição, desconfiança e limitações e, ao mesmo tempo, um grande crescimento. Atos 12:24. Gaio não pensava apenas em sua comunidade local, mas em como as demais cidades poderiam receber o Evangelho. Um discípulo altruísta está conectado ao propósito de Deus e às coisas eternas. 2 Coríntios 4:18.
O discípulo altruísta deixa um legado para quem convive e para quem nunca o conheceu. Assim mostra seu amor a Deus e ao próximo. 1 João 4,20. Legado não é somente o que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas. A vida vai embora, mas o legado é imortal. Então nós vemos aí uma qualidade maravilhosa que estava em Gaio. Ele era hospitaleiro. Ele recebia muito bem os evangelistas, os missionários, os pregadores, os ensinadores, aqueles que ministravam. Recebia muito bem, dava oportunidade a esses homens de ministrarem, de exercerem o seu ministério. Isso é muito importante na vida de quem é um líder, de quem quer dirigir uma igreja. Ser assim hospitaleiro, receber muito bem os irmãos, dar oportunidade aos irmãos, abençoar os irmãos, participar do ministério dos irmãos. Isso é muito importante. Veja que nessa época a igreja estava crescendo muito, desenvolvendo muito. Agora o problema é que quando o falso encontra um falso líder, dá certinho. Ele recebe até oportunidades, Mas quando o verdadeiro obreiro chega e o seu líder não é um verdadeiro líder, então ele impede que esse obreiro verdadeiro, esse homem de Deus verdadeiro, possa ensinar, pregar, exercer o seu ministério. Ele faz de tudo para impedir, porque ele não quer ser comparado, ele não quer que as pessoas conheçam o verdadeiro homem de Deus e aí ele seja identificado como não sendo. Isso acontece demais hoje. Então Gaio não tinha esse problema, ele servia a Deus, confiava em Deus, tinha fé em Deus, sabia que aquela posição que ele ocupava, quem deu foi Deus. Então ele não tinha esse tipo de medo, não tinha esse tipo de ciúmes. Então Gaio era um homem hospitaleiro, altruísta. Altruísta quer dizer sentir a necessidade dos outros e tentar então de todas as maneiras suprir essas necessidades, abençoar os outros. Sendo assim, ele também era abençoado por Deus. Então veja que o verdadeiro mestre, o verdadeiro profeta, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro evangelista, o verdadeiro pastor, sempre é uma pessoa que coloca marcas nas pessoas, ou seja, a pessoa sente o desejo de copiar, de imitar, porque vê naquela pessoa um homem de Deus. Então não é só deixar um legado para o futuro, mas as pessoas que ouvem, as pessoas que estão vendo, sentem o desejo de imitar, porque esta pessoa deixa marcas nas pessoas que o ouvem, que veem ele ministrar, que vê que ele realmente é um homem de Deus, que tem comunhão com Deus. Muitos vivem do passado, mas no presente, como estão sendo? Estão realmente em comunhão com Deus? Estão sendo realmente usados por Deus em milagres, realmente? Será que estão sendo servos de Deus ou já foram só? Então o verdadeiro homem que é altruísta é aquele que não é egoísta. Não está pensando em si, está sempre pensando nos outros, no bem-estar dos outros. Tópico 3. Demétrio, um verdadeiro discípulo. João falou um pouco sobre Demétrio, mas o que falou mostrou que ele tinha um bom testemunho, baseado tanto nas palavras dos outros como em sua autenticidade cristã, confirmado por sua vida e ministério. João registra que a própria verdade dava testemunho dele. Nosso legado é um reflexo do que somos em vida. Então veja que, apesar de pouco sabermos sobre Demétrio, sabemos que pelo menos era o quê? Um homem de Deus, que o próprio Deus dava testemunho dele. Sabemos que era um homem íntegro. Sabemos que ele tinha um bom testemunho de todos que o conheciam. Então, tinha um legado a deixar. Tópico 3 sobre tópico 1. Um discípulo inspirador. Demétrio gozava da confiança de seu líder. Por isso, segundo estudiosos, ele foi o portador desta carta de João. O nome de Demétrio encerra essa breve carta com um bom testemunho descrito a Gaio, o destinatário dela. Demétrio era um discípulo inspirador que andava na verdade, 2 Coríntios 13:8. Ele era bem visto pelas pessoas e pela liderança, e isso o tornava um discípulo virtuoso. Quando um líder como João testifica sobre o ministério de seu liderado, significa que aquelas ações devem ser seguidas, pois mostram amor a Deus e a sua obra. 1 João 4,16. Demétrio realizava bem sua missão e era reconhecido por tudo que fazia,
Colossenses 3:23. Veja bem, ser reconhecido, ser testificado, ser apresentado pelo apóstolo João, isso mostra uma pessoa excelente. João estava indicando Demétrio para Gaio, dando um testemunho de Demétrio. Dizia que ele andava na verdade. Veja só, um testemunho desse pode conduzir uma pessoa em qualquer lugar. As portas da igreja por toda parte estavam abertas para um homem desses. Então os estudiosos chegam à conclusão de que quem levou a carta de João para Gaio foi o Demétrio. Demétrio estava sendo apresentado também a Gaio. Então, muito provavelmente, João ia querer que Diótrefes fosse disciplinado, colocado fora da liderança da igreja. Então, muito provavelmente, Gaio assumiria esse lugar e no lugar de Gaio, Demétrio seria colocado. Muito provavelmente é isso que João está querendo dizer nesta terceira epístola. Então veja que Demétrio tinha um bom testemunho de todos que o conheciam, tinha um bom testemunho do apóstolo João e agora teria um bom testemunho de Gaio. Tópico 3 e tópico 2, um discípulo comprometido. Demétrio era comprometido com a obra que estava em suas mãos, o que o fazia ser reconhecido por todos. João diz que ele havia alcançado um bom testemunho, mostrando que o verdadeiro discípulo deve buscar crescer no ministério, segundo de Pedro 3,18. Conjectura-se que Demétrio se opôs às obras más de Diótrefes, não se mantendo em julgo desigual com o infiel, o que o fez reconhecido por fazer o bem, 2 Coríntios 6,14. Então alguns chegam a deduzir que Demétrio enfrentou Diótrefes, não aceitou ser conduzido por ele. Não está escrito isso sobre Demétrio, Alguns tentam escrever várias coisas sobre Demétrio que não estão registradas na Bíblia. Mas o certo é que Demétrio, então, tinha um bom testemunho de vida, era conhecido por todos como um homem íntegro, e isso podemos deduzir. João o apresenta a Gaio como um homem que andava na verdade e tinha bom testemunho de todos. Então, se ele tinha bom testemunho de todos, andava na verdade, que é Jesus Cristo, tinha um bom testemunho de João a respeito dele, então Gaio poderia recebê-lo tranquilamente como um homem de Deus que estava chegando ali à igreja. Então veja que às vezes um péssimo obreiro como Diótrefes pode conseguir também pessoas que sejam fiéis a ele. Acontece muito isso hoje. Muitos líderes chegam a ser líderes exatamente por se aliançarem com líderes péssimos. Aqui Demétrio está demonstrando que ele não se aliançou com Diótrefes, mas se aliançou com João. Tópico 3. O tópico 3, um discípulo é reconhecido. Demétrio teve seu nome associado ao bom testemunho da verdade e à confiabilidade de seu líder, o que deveria ser reproduzido com o comportamento aprovado. 3 João 12. Em poucas palavras, João destaca Demétrio como um padrão a ser seguido no reino de Deus. 1 Timóteo 4,12. A boa reputação de Demétrio, assim como a de Gaio, veio do reconhecimento de outros, não deles próprios, o que já havia sido recomendado por Jesus. Mateus 6,5. Então veja, nem Gaio nem Demétrio exigiam algum testemunho ou queriam exigir a primazia, ser líder. Nenhum deles exigiu que fossem reconhecidos, nada disso. Todos reconheciam que eles eram homens de Deus, mas veja, o testemunho era dos outros, não eram eles que davam testemunho a respeito de si próprio, mas eram os outros. Agora, o mais ideal, o mais excelente é quando nós recebemos o testemunho do próprio Deus a nosso respeito. Veja lá, como Jó era conhecido no céu. Veja, Deus dá testemunho de Jó. Olha, um homem íntegro, temente a Deus. Olha aí, se desvia do mal. É Deus que disse isso a respeito de Jó. Esse é o verdadeiro testemunho, o excelente testemunho a respeito de alguém. Como você é conhecido no céu é o mais importante.
é o testemunho de Deus a nosso respeito. Então aí, João, Gaio, Demétrio tinham um bom testemunho de todos, tinham também o testemunho de Deus, o testemunho da verdade a respeito deles. Então vejam que João não podia estar ali, mas enviou Demétrio. Então estava mostrando que Demétrio era um homem de confiança do próprio João, que era realmente um homem de Deus, poderia ser recebido por Gaio como se fosse o próprio João ali visitando Gaio. Veja só a importância que João deu a Demétrio. Conclusão: Gaio e Demétrio foram discípulos reconhecidos pelo trabalho em prol do reino de Deus, em contraposição ao mau testemunho de Diótrefes. Deixar um legado é cumprir bem a missão de Deus em amor, verdade e fidelidade a Jesus. Que legado você vai deixar quando morrer? Então veja aí Gaio e Demétrio, considerados como bons exemplos de ótimo legado passado às próximas gerações. Já o Diótrefes, mostrado como péssimo exemplo a ser seguido. Então tinha um péssimo legado. Não poderia ser seguido se alguém fosse realmente uma pessoa de Deus. Jamais seguiria o exemplo de Diótrefes. Então na Bíblia nós conhecemos vários servos de Deus, várias servas de Deus também. E nós vamos ver o que nós devemos copiar, imitar, que fizeram de bom essas pessoas, qual o legado que deixaram. Sabendo que deixaram coisas boas a serem imitadas, mas também deixaram coisas ruins a não serem imitadas. Nós vemos hoje que na igreja muitas pessoas acabam caindo na idolatria aos seus líderes. E aí passam a ver erros como acertos. Então você deve ter discernimento. Toda pessoa tem coisa que nós devemos imitar, mas tem coisa que nós não devemos imitar. Então, tome cuidado com a idolatria, porque quando o crente começa a idolatrar o seu líder, não vê os defeitos do líder e acaba copiando os defeitos do líder também. Então temos que tomar muito cuidado. Quem é digno mesmo de ser imitado é Jesus Cristo. Paulo diz, olha, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então, é claro, vamos imitar Paulo naquilo que ele imitou Jesus Cristo. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo deseja entregar a vida para Deus agora, começar uma vida nova com Deus, se arrependendo dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz, levou o juízo que era para nós, levou sobre ele, e depois venceu a morte, ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, se você deseja receber uma oração, que você quer entregar a vida para Deus, ser um servo de Deus, deixar um bom testemunho, deixar um bom legado aos outros, então vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor. Toma em tuas mãos. Em nome de Jesus, arrependa-se agora, peça perdão. Comece agora uma vida nova com Deus. Creia em Jesus como único Salvador e Senhor. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba a salvação. Pai, aqueles que estão doentes, estão enfermos, toca neles agora. Solta todo o mal, vai soltando. Em nome de Jesus, sai. Toca, Senhor, toca neles. Cura totalmente, faz milagres nas vidas deles, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe, Senhor, aqueles que agora se entregam a Ti, que desejam serem bons exemplos, Senhor, que desejam servir realmente a Ti e a todo o seu povo, fazer uma excelente obra para Ti. Toca neles, usa-os, Pai, capacita-os em nome de Jesus. Ah, grata lusta de vale, graça baixará. Lá, é grande roxa, é grande obra que Deus tem para entregar a cada um de nós. Sejamos servos, nos entreguemos. E Deus vai usar grandissimamente. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus, a ação de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça de dar um like, um gostei, um joinha, se inscrever em nosso canal. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos sobre a lição, tem bastante coisa escrita aí.
Então você entra em contato conosco, nós enviamos para você em PDF e PowerPoint, tudo gratuitamente. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.